Eu venho pregando sobre guerra espiritual e falei no domingo retrasado sobre a guerra espiritual no que diz respeito à nossa carne. O nosso primeiro enfrentamento espiritual é uma guerra cotidiana e é uma guerra pessoal. Nós mesmos somos os nossos inimigos, né? Há algo em nós, a nossa humanidade carnal, ela muitas vezes se rebela contra o Espírito que habita em nós. Então, a nossa primeira batalha espiritual é interna. E semana passada eu falei da nossa batalha contra o mundo. E muitas vezes a gente não entende direito o que é mundo. Mundo é a geografia espacial, é o planeta que a gente vive. Mundo é a humanidade, em alguns textos da Bíblia. A expressão mundo significa toda a população, todos os homens e mulheres. Mas muitas vezes no texto bíblico o mundo é um sistema pecaminoso que se opõe a Deus. O texto de 1 João capítulo 3 diz assim, para que não amemos o mundo, né? Nós não podemos amar o mundo. Não amem o mundo. Não sei se eu leio isso aqui, porque eu falei bastante sobre isso semana passada, né? Mas a questão do que o mundo oferece, né? O mundo oferece uma resistência a Deus. O mundo oferece uma mentalidade que se opõe a Deus. E quais são as coisas que o mundo oferece? Semana passada eu falei sobre essa questão da moralidade, a questão da vaidade das riquezas. Então, de fato, o mundo tem seus atrativos, mas o mundo passa. Então a gente tem que pensar naquilo que é eterno. E o texto de João é interessante quando ele fala que o mundo se opõe a nós porque também se opõe a Cristo. João 4, nisto nós reconhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Todo que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. É o espírito do anticristo. Ou seja, um sistema que nega. Interessante quando Clair falou de na Turquia eles falam coisas diferentes acerca de Jesus. É disso que João, em Éfeso, está escrevendo. O espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que viria, mas ele já está no mundo. É interessante que em Éfeso, João escreveu aos cristãos, dizendo que o espírito do anticristo viria corrompendo a verdade acerca de Jesus, negando a verdadeira encarnação. E segue o texto: vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E é aqui que eu quero introduzir então o nosso tema de hoje. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esse espírito do anticristo. O anticristo, no imaginário geral, que a gente escuta muito nos filmes e nos livros que tratam dessa questão da vinda de Jesus, as pessoas imaginam um grande líder político, econômico, que vai governar o mundo, tal, meio uma mistura de Vladimir Putin com Donald Trump, com Kim Jong-un. As pessoas imaginam que vai ser um poder político, econômico e religioso que vai fazer todo mundo seguir um. Eu, honestamente, não acredito nisto. Eu entendo o anticristo como uma força difusa no mundo que se opõe a Deus. Mas existe uma batalha espiritual que diz respeito a um ente, a um ser, que ele pode ser personificado no diabo, mas também fala o diabo e seus anjos. Eu acredito que a dimensão física está imbricada, misturada com a dimensão espiritual. Eu acredito em anjos e demônios. Ok? Já estou dizendo logo de saída. Eu acredito. Existem anjos ministradores de Deus
que servem de mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Então tem anjo que vai e vem, traz coisa, leva coisa, faz fofoca, conta o que você andou fazendo por aqui, mas também traz os recados de Deus para você. Os anjos trabalham, né? E existem seres espirituais, anjos caídos, não é? Que se ocupam do mal. Mas o nosso imaginário religioso, ele é muito diversificado. Então aquela figura do diabinho pintado de vermelho com um chifrinho, por favor, esqueça, isso não existe, né? Isso é uma imaginação. Mas existe o diabo. E eu digo isso com segurança por causa de Jesus. Jesus acreditava na existência do diabo. E Jesus lutou com o diabo. Jesus foi tentado pelo diabo. E Jesus veio destruir as obras do diabo. Então, embora eu tenha falado, né, que esse negócio de Darth Vader, Luke Skywalker, Star Wars não é bem assim, mas existe uma guerra espiritual entre o reino de Deus e o mundo. E o príncipe deste mundo já está vencido. Na Bíblia ele aparece com diferentes nomes, mas é o diabo. Vou tentar fazer rapidamente uma exposição de como é que a Bíblia apresenta o diabo. Primeiro ele aparece no Gênesis como a serpente. Mas, para a gente ser muito honesto, em Gênesis não é uma ideia do diabo, é o tentador. O texto de Gênesis fala assim: a serpente, o mais astuto dos animais, falou. Lá em Apocalipse, depois é que vai dizer o diabo, a antiga serpente. Tanto Apocalipse 12 como Apocalipse 20. É só no Apocalipse que a Bíblia vai dizer que a serpente lá do Éden é o diabo. E tanto a leitura do Gênesis como a leitura do Apocalipse, a gente deve entender muitas vezes numa linguagem bastante simbólica, né? Porque no Apocalipse 12 o diabo é o dragão. É o dragão que persegue a mulher representa a igreja, Apocalipse 12 é isso. O dragão vermelho persegue a mulher, e esse dragão é o diabo, a antiga serpente. Então vejam que é uma linguagem simbólica. O diabo nem é o dragão, o diabo também não é uma serpente, nem é um ser vermelhinho com rabo, chifrinho e barbichinha, né? O diabo é o diabo. Pronto. Né? Se você tiver muita curiosidade para saber como é que ele é, eu não recomendo que você chame, vai que ele aparece. Então é melhor deixar como está. Morra curioso. Né? E se pretendo que depois de morto você também não o conheça. Prefiro que você veja Jesus. Então deixa o diabo e a sua forma para lá. Né? Mas então a primeira menção que a gente constrói do diabo é isso: o diabo como a serpente do Éden, o diabo como o dragão do Apocalipse. Ok? A segunda referência que a gente vai ter na Bíblia é o Satã. Satã é o acusador. A palavra Satã é uma palavra que aparece assim em hebraico. Satã, às vezes Satanás. Não é? Mas como é que ele aparece? Aparece no livro de Jó. No livro de Jó, ele vai lá e conversa com Deus e começa a criar uma situação embaraçosa para Jó. Então ele é o adversário, ele é o inimigo. Em Números 22, aparece a mesma palavra, Satã. Mas não é usada para o diabo, é usada para o anjo do Senhor. Balaão está indo, Balaão é um profeta pago para amaldiçoar Israel, e ele está indo no caminho, e diz o texto assim: e o anjo do Senhor se manifestou como seu adversário. Ali está a palavra Satã. Olha que interessante. O anjo do Senhor se manifestou como Satã. Oh, peraí. Que história é essa? Não, é que porque a palavra Satã, ela designa aquele que é o opositor. No Salmo 109, Davi faz uma oração meio que desejando mal para alguém. Ele fala assim: me pagaram o bem com o mal. Então tomara que agora do lado dele apareça um Satã. O que é o Satã nesse texto? É um adversário. Então a palavra Satã nós tratamos como
o nome próprio do diabo, né? Mas não. Na Bíblia, Satã é um adversário, é um oponente, é um acusador. Isso vai aparecer também no Apocalipse, né? Aquele que está lá acusando os nossos irmãos diante de Deus. Então é difícil a gente construir uma ideia precisa dessa questão espiritual sem que a gente tenha tantos elementos assim. Então, se o diabo é o tentador, se o diabo é o acusador, se o diabo é o adversário, se o diabo é a serpente, as pessoas vão tentando entender como é que é isso. Aí 2 textos ajudaram muito a complicar mais ainda a vida da gente. Porque Isaías 14 fala do rei da Babilônia e Ezequiel 28 fala do rei de Tiro. 2 profecias contra esses reis arrogantes e soberbos. Mas alguns intérpretes, há muito tempo atrás, eu inclusive no seminário aprendi assim, esse texto não está falando do rei da Babilônia e também não está falando do rei de Tiro. Está falando metaforicamente do diabo. Então muitos de vocês aqui já devem ter ouvido isso, né? Que Isaías 14, Ezequiel 28, ali está falando do diabo. Bom, eu aprendi isso no seminário em 1988, mas eu não parei de estudar. A gente vai pensando, e vai lendo, e vai estudando, e vai pensando. E hoje os bons comentaristas bíblicos dizem, olha, o rei da Babilônia é só o rei da Babilônia. O rei de Tiro é o rei de Tiro. Essas 2 profecias não estão falando do diabo. Mas é por causa da falta de textos. A gente tem essa curiosidade, a gente quer definir esse adversário, então a gente fica tentando fazer com que os textos digam o que eles não estão dizendo. A interpretação bíblica não é tão simples, não é tão fácil como parece. E a gente, de fato, precisa gastar um pouco de neurônio, não é, para chegar a essas conclusões sem nos deixar guiar por, como é que eu diria assim, misticismo. Tá bem? Inclusive o texto de Ezequiel 28 é muito claro, dizendo, você é homem, você é apenas um homem, você é mortal. Então o texto diz que é um homem, tá bem? Mas qual é o texto bíblico que nos ajuda de fato a entender? Eu diria que a melhor pessoa para nos ajudar é Jesus. Então os textos do Antigo Testamento, seja Jó, seja Davi, que num texto ele é incitado por Deus a fazer algo, mas no outro texto diz que foi o diabo que incitou, seja Saul, que é atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor. Olha que texto estranho. Um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. Espera aí, como é que pode vir um espírito maligno da parte de Deus? Mas é porque no Antigo Testamento eles não tinham linguagem. Eles não sabiam como expressar. Saul estava atormentado. Saul ficou doido, ficou possuído, como diria meu amigo Leônidas, né? Saul estava ali possuído por um espírito maligno. De onde vem esse negócio? Na época de Saul eles não sabiam dizer. Então é um espírito mau. Quem manda espírito mau? O mundo dos espíritos é de Deus, então isso veio de Deus. Deus está atormentando Saul. Mas depois eles vão passar um tempo na Pérsia, e na Pérsia eles aprendem que tem anjo bom e anjo mau. Anjo que serve a Deus e anjo que serve ao diabo. Então essa literatura do Antigo Testamento, essas narrativas do Antigo Testamento, elas vão caminhando nessa compreensão. E quando chega no Novo Testamento, a gente tem mais luz. Porque Jesus vem pregando o Evangelho, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos e expulsando demônios. Jesus praticou muito exorcismo, Jesus expulsou muitos demônios. E eu não creio que era histeria, que era doença. Não. Quando era doença, era doença. Mas quando era espírito maligno, era espírito maligno. Então eu creio que Jesus enfrentou, sim, uma batalha espiritual, destruindo as obras do diabo e libertando aqueles que estavam vivendo no regime de opressão. Tá bem? O texto que eu acho interessante, Lucas capítulo 10, Jesus envia 70
dos seus discípulos trabalhando e pregando nas cidades. 70 é um número interessante, que é um número que envolve a humanidade também. 70 pessoas desceram com Jacó para o Egito, 70 eram as nações, né, que descendiam dos filhos de Noé. Então 70 é uma ideia de totalidade. E Lucas capítulo 10, deixa eu ler um pouquinho antes, verso 8. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, Jesus está enviando 70, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Olha que bonito. O reino de Deus se aproximou de vocês. O reino de Deus começou a invadir o espaço que era do reino deste mundo, o reino do maligno. O príncipe deste mundo começou a ser confrontado com o quê? Com o reino de Deus. Ok? Lembra da parábola do semeador? O filho de Deus semeia o evangelho, o trigo. O maligno, e lá o texto diz, o maligno, os filhos do diabo, semeiam o joio. Então o mundo passou a ser um campo de guerra, em que a verdade do evangelho é semeada, mas ao mesmo tempo o engano é semeado. E as duas coisas crescem juntas. A guerra espiritual é isso, ok? O reino de Deus se aproximou de vocês. Porém, quando entrarem numa cidade, não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó desta cidade que grudou em nossos pés sacudimos contra vocês. No entanto, saibam que está próximo o reino de Deus. Ok? Seguindo um pouquinho, no verso 16, quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então percebam que os 70 são enviados para proclamar o evangelho, mas haverá rejeição. Por quê? Porque o mundo se opõe a Deus. Porque a carne se opõe ao Espírito. Porque o diabo e o seu reino se opõem ao reino de Deus. Mas o verso 17 é interessante. Depois do envio, tem um retorno. Então, os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Aí se sentiram poderosos, né? A gente está mandando no diabo e o diabo sai. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Então vamos usar esse texto para a gente refletir um pouco nesta realidade espiritual que eu estou chamando aqui da verdadeira batalha espiritual. O mundo se opõe a Deus, a nossa carne muitas vezes se opõe ao Espírito, e há forças espirituais que operam contra o reino de Deus. É o reino de Cristo versus o reino do anticristo. Entenderam? Isso tem a ver com o quê? Revelação e ignorância, luz e trevas, conhecimento e ocultação, verdade e mentira, libertação e escravização. O príncipe deste mundo não tem interesse que as pessoas conheçam a Deus e sejam livres. Ele prefere que as pessoas permaneçam escravizadas em seus pecados. O diabo é um ser condenado à destruição. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 20, o lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. O diabo sabe do seu destino, o diabo sabe do seu fim. Desculpe falar tanto dele hoje, tá, gente? Faz tempo que eu não falo dele. Aliás, eu nem lembro quando foi a última vez que eu falei tantas vezes essa palavra, não é? Porque eu vim aqui para falar de Jesus, mas hoje eu resolvi falar um pouco dele. Então o diabo sabe do seu destino e sabe que o tempo dele se abrevia. Então ele luta e ele se esperneia para não ir sozinho.
Eu não entendo muito dele, que eu nunca andei muito com ele, não sou discípulo dele, não tenho intimidade com ele, mas eu imagino que esse é o negócio dele. É atrapalhar a obra de Deus. Eu entendo que lago de fogo, o termo grego aí é geena, é aniquilação, é destruição. A Bíblia prevê a destruição do mal. Jesus venceu o mal, venceu o pecado, venceu a morte e venceu o diabo. Os três inimigos, Jesus venceu os três. O pecado, por ter vencido o pecado, venceu a morte. Por ter vencido o pecado e a morte, ele tomou a chave do inferno, do Thanatos, do mundo dos mortos, e venceu, portanto, o diabo. De modo que Jesus quer levar o máximo possível de pessoas para o céu. E o diabo quer arrastar o máximo possível de pessoas com ele. É briga de cachorro grande. É briga de Deus com o diabo. Qual é o nosso problema? O palco é o mundo. O mesmo lugar onde nós vivemos. Olha que interessante Jesus falar: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A gente tem um pouco de dúvida sobre isso. Né? O que Jesus está falando? Lá de trás? Lá atrás o diabo foi expulso do céu e foi lançado na terra? Em algum momento? Jesus teve um êxtase agora, nesse momento? Ou não se achou mais lugar para o diabo no céu quando Jesus venceu? A gente não sabe dizer. Tem algo aqui na geografia do céu. De alguma forma, o diabo está na terra para perturbar. Ele é um ser, mas ele tem o seu séquito, tem o seu exército. Quantos são? Não sei. Essa ideia de que é um terço das estrelas do céu, essas coisas a gente não sabe. Como eles são, onde eles estão. A gente só precisa ter um pouco de cuidado para a gente não ir além daquilo que a Bíblia revela. Vejam bem, no Brasil, a maior parte das igrejas evangélicas começou a validar, as igrejas que têm mais crença nessa questão espiritual, expulsa demônio, coisa assim. Há quantos anos vocês não veem alguém oprimido aqui dentro? Mas vocês acham que não entra ninguém oprimido? Entra. Só que quando você tem um ambiente espiritual saudável, a libertação acontece às vezes de uma forma mais natural. Mas tem lugares que o pessoal gosta de fazer o quê? O espetáculo. Então começa a chamar, né? Espírito, começa. E se você perceber bem, qual foi o sincretismo religioso que entrou nesse ambiente? As pessoas usam os mesmos nomes que se usa nas religiões de matriz africana. Eu já vi crente expulsar, por exemplo, espírito de Pombagira, espírito de Maria Mulambo, espírito do Zé Pilintra, do Preto Velho, do cacique Cobra. Esse negócio. Imagine se eu começasse aqui, alguns de vocês já viram isso, em outros lugares, não aqui. Se eu começasse a expulsar demônios usando o nome que eles recebem em outras religiões. Não é nem porque nas outras religiões não são demônios, né, são entidades. Mas se eu começasse a usar o nome dessas entidades, vocês concordam que eu estaria validando a teologia deles? Eu estaria dizendo que esse é o nome que eles têm mesmo? Se eu disser, por exemplo, que alguém que se prostitui, seja homem ou mulher, está possuído do espírito da pombagira, então eu estaria confirmando, na minha fé evangélica, que é baseada na Bíblia, que a crença dessa outra religião, que lida com pessoas nesse comportamento, dizendo que ele está possuído dessa entidade que tem esse nome, eu estou dizendo que a fé que eles têm é verdadeira também. Porque eu estou usando o mesmo nome que eles usam. Conseguiram entender o raciocínio? A gente tem que ter cuidado para não fazer sincretismo religioso quando a gente começa a falar do mundo espiritual. Porque a gente não tem elementos bíblicos suficientes, a gente não tem experiência, porque a gente não anda com eles, a gente não conversa com eles, a gente não tem a menor simpatia por eles, né? Eles não mandam recado para nós e nem a gente quer conversa. Então, assim, eu não posso tentar
estabelecer regras ou construir toda uma teologia de algo que não nos é próprio, não nos é revelado e não nos é conhecido. Não faz parte da nossa liturgia, não faz parte do nosso culto e nem faz parte da nossa crença. Na crença cristã bíblica, demônio é simplesmente demônio. Ah, mas os outros dão esses nomes. Eles não. Nós não. Nós chamamos de demônio. E o que a gente faz com o demônio? Nada. Manda sair em nome de Jesus. Só isso. Então a nossa batalha espiritual, ela é tecnicamente simples. Nós não precisamos ficar discernindo, interpretando, decidindo quem é, dar nome certo, definir como trabalha. Teve gente que andou fazendo esses negócios no passado. Não é? Na década de 90, quem se converteu depois ficou livre disso. Mas na década de 90 foi o auge da batalha espiritual. E alguns aqui se lembram disso. O pessoal construía todo um imaginário e dizia, olha, se fizer isso, tal coisa, é demônio tal. Se fizer tal coisa, é demônio tal. Se fizer aquilo outro, é demônio tal. Então o pessoal tinha toda uma logística, uma estratégia para enfrentar cada demônio. Parecia Pokémon. Sabe esse negócio do Pokémon? É mais ou menos isso. Você tinha que saber como é que ele manifestava. A gente está rindo, mas a gente podia chorar também. Né? E graças a Deus a gente superou isso. Porque a gente passou a entender o quê? Eu não preciso dar nomes àquilo que não tem nome na Bíblia. Eu não preciso conhecer aquilo que não me é dado o direito ou o dever de conhecer. Aliás, Judas e Pedro, a segunda carta de Pedro e a carta de Judas, fazem até uma advertência. Que pessoas sem muito conhecimento falam coisas da parte desses seres espirituais, falam coisas sem muito juízo. Né? Deixa eu ler o texto exato, que fica melhor. A carta de Judas, que é o irmão de Jesus, fala assim no verso 8. Do mesmo modo, Judas não tem capítulo, é só um texto único. Do mesmo modo, também esses ele fala, são falsos mestres. Quais sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esse é um texto difícil que a gente tem na Bíblia. Porque Judas, o apóstolo, e Pedro também na sua segunda carta, estão citando um livro que não é canônico para nós. Um livro apócrifo. E eles estão dizendo que houve uma situação em que o arcanjo Miguel lutou com o diabo acerca da questão do corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, sendo um ser de ordem superior, anjo é uma coisa, arcanjo seria um estágio mais elevado. Há poucos arcanjos. Né? Na teologia católica, são 4 arcanjos. Miguel, Gabriel. Na teologia católica, Gabriel foi promovido. Né? Na Bíblia ele é anjo, mas lá ele virou arcanjo. Rafael e Uriel. Tá? São 4 arcanjos. E Miguel, um desses arcanjos, quando briga com o diabo, ele simplesmente fala: o Senhor te repreenda. E não fala nenhuma outra palavra infamatória, ou seja, ele não bate boca com o diabo. Olha o que a Bíblia está ensinando aqui. Não mexe com essas coisas. Olha, e ele fala de seres gloriosos. Não é? Então, no mundo espiritual, gente, na guerra espiritual, a gente não brinca. A gente não chega dizendo, não, eu sou filho de Deus, blá, 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 blá. Cuidado. O próprio arcanjo disse apenas: o Senhor te repreenda. Então eu gostaria de recomendar a vocês que nós tivéssemos fé. Existe uma batalha espiritual.
Existem seres malignos? Existem. Existe oposição à igreja? Existe. O diabo tenta trabalhar contra nós? Sim. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus Cristo já venceu Satanás. Nós estamos do lado que já ganhou. Mas isso não nos dá o direito de ficar brincando, zombando, escarnecendo, ou pior, nos achando invulneráveis. A guerra espiritual é vencida com humildade. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. As pessoas só falam resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá. Opa! A frase não começa não. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. É a carta de Pedro. Então quem vence o diabo não somos nós. Quem venceu o diabo foi Jesus na cruz. Quem vai derrotar o diabo é Jesus, é Deus. Quem vai lançar o diabo na geena, no lago de fogo, é Deus. Essa é uma briga de cachorro grande. A gente está aqui, desculpa Deus, foi mal. É briga de Deus com o diabo só. Tira o cachorro da jogada. A gente está só como igreja, como exército de Deus, como povo de Deus, com humildade, debaixo da potente mão de Deus. Salmo 91, que não é reza para expulsar demônio não, tá bom? Mas o Salmo 91 ajuda muita gente, né? Aquele que descansa à sombra, debaixo da asa do Onipotente. Diz do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, nele eu confiarei. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmo 91 é um salmo que muita gente reza ele no sentido de ter mais proteção. Porque fala disso mesmo. Né? Mas nós temos que entender que a batalha espiritual foi vencida por Jesus. E nós só vencemos seguindo a lógica de João. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então como é que você vence a guerra espiritual? Estando em Cristo. Não é você. É o Espírito de Cristo que habita em você. Não é a sua força. É a potente mão de Deus que te preserva e que te protege. Então, finalizando essas minhas divagações sobre batalha espiritual, nós superamos a meninice. No passado, nós agimos como meninos. Nós cantamos muitas bravatas. E muita gente depois, tanto que surgiu a teoria, né, da retaliação. A pessoa falava alguma coisa, depois o diabo vinha e passava a rasteira. Por quê? Porque, na verdade, a guerra espiritual, como eu disse, tem esses 3 elementos, não é? Você pode, num ato litúrgico, de culto, você achar que venceu o diabo e falar um monte de coisa. Mas se você não matar a sua carne, amanhã depois, um pecado enfraquece você. Se você não se apartar do mundo, se você começar a se envolver com o reino deste mundo, você começa a se afastar do reino de Deus. Então não é tão simples assim. Não é apenas dizer bravatas, mas é santificar-se, é consagrar-se, é de fato entender que as coisas espirituais são tão reais quanto as coisas físicas, mas a gente precisa transitar por elas pela fé. Nós estamos vendo agora o contrário. Vivemos uma época de muita infantilidade, muita espiritualização das coisas, e agora está vendo o contrário, ceticismo. Agora as pessoas não acreditam mais em nada. Talvez alguns de vocês estejam desconfortáveis com isso que eu estou falando aqui hoje. Talvez alguns de vocês façam parte daqueles muitos que acreditam em Deus,
mas não acreditam no diabo. Não sei se vocês sabem, mas é assim que muita gente hoje desenvolveu sua espiritualidade. Eu creio em Deus. E o diabo? O diabo é o próprio homem. Quantas vezes você já viu alguém dizer: o diabo é o próprio homem? Volto onde eu comecei, para encerrar. Eu acredito. Eu acredito que a carne opera contra Deus, mas o Espírito vence a carne. Eu creio que o mundo conspira contra o reino de Deus, mas o reino de Deus chegou para vencer e o reino de Deus vai prevalecer. Eu acredito que o diabo conspira contra o povo de Deus e contra a obra de Deus, mas Jesus Cristo já venceu. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. De modo que eu caminho por fé, não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Há anjos de Deus aqui? Muito provavelmente. Há demônios aqui? Eu não creio. Eles não vieram aqui. Eu não tenho prazer nenhum em ficar aqui onde a gente está falando das coisas de Deus. Mas tome cuidado. Tem lugares onde eles podem estar por aí. E talvez na sua família, seu ambiente de trabalho, tem alguém que está sendo oprimido por Satanás. E você pode ajudar. Um espírito opressor. Você pode ser um elemento de libertação. Com a sua oração, com a sua fé, com a proclamação do Evangelho, você pode conseguir. Clair trabalha num ambiente totalmente inverso do nosso. Nós estamos num país de muitos cristãos, católicos e evangélicos. Ele está num país onde praticamente... Agora não, você está na Alemanha, não é? Mas na Turquia, onde ela ficou 16 anos, não é? 17 anos, era raro encontrar um cristão. É um ambiente espiritualmente muito diferente do ambiente que a gente vive. Então agradeça a Deus que você está num lugar onde Jesus Cristo reina, onde você encontra o Evangelho em muitos lugares, onde você encontra o testemunho de Cristo em muitos lugares. Agradeça a Deus que a gente vive num ambiente espiritualmente curado e saudável. Mas saiba que a gente deve lutar para que as coisas continuem assim e, se possível, assim para melhor. Amém? Vamos orar? Por favor, fique em pé. Vamos fazer uma oração agora numa atitude de quem está numa guerra espiritual, né? Não é sentado, é de pé. Pense nisso. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos de Éfeso, disse: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao diabo no dia mau. Alguém está vivendo o dia mau? O que é o dia mau? O dia mau é aquele dia que Deus permitiu que Satanás, que o maligno te tente. Aconteceu isso com Jesus no deserto, aconteceu isso com Pedro e com seus discípulos na noite em que Jesus foi preso, aconteceu com Paulo em algumas situações, acontece com alguns de nós de vez em quando. Talvez você esteja vivendo um período que você possa chamar de dia mau. Está vivendo um período que a sua fé está sendo testada, em que Satanás tem tentado você, talvez para te induzir ao pecado. Ore, busque no Senhor revestimento de graça, força e poder. Se você está enfrentando o dia mau, você deve lutar com as armas espirituais, da oração, da fé, do jejum, da busca pelo Senhor. Senhor, eu oro agora. Somos muitos aqui nesta casa hoje. E talvez alguns de nós estejam vivendo sob um ataque maligno, Senhor. Talvez alguns de nós estejam sob tentação. Seu casamento pode estar sendo testado, sua moral pode estar sendo testado, sua honestidade pode estar sendo testada. Senhor, talvez alguns de nós tenham sido solapados na sua integridade de caráter. Talvez alguns de nós estejam sendo atacados na sua fé, estejam sendo testados, Senhor, para ver se creem realmente no Senhor, como Jó, e como outros tantos já foram testados ao longo do tempo. Quem sabe alguns de nós, nesta noite, estão se sentindo oprimidos por Satanás, Senhor.
nós oramos pedindo que a libertação que há em Jesus Cristo nos alcance. Sim, Deus, nós queremos ser livres, livres para viver uma vida plena no Teu Espírito. Queremos viver uma vida de santidade, queremos viver uma vida de amor, queremos viver uma vida de generosidade, queremos viver uma vida de acordo com os princípios de Jesus Cristo. Queremos ser cidadãos do reino, Senhor. Promover a paz, promover a justiça, promover a vida no Espírito, vivermos com gratidão no coração. Somos filhos da luz, Senhor. Não queremos andar em trevas. Não queremos fazer coisas ocultas, mas que todas as nossas ações sejam públicas e publicáveis, Senhor. Que as nossas palavras sejam dignas e mereçam ser ouvidas. Sim, ó Deus. Que os nossos sentimentos sejam nobres. Que as nossas intenções sejam verdadeiras. Que a nossa conduta, Senhor, seja uma conduta santa. Que a nossa vida seja uma vida consagrada ao Senhor. Deus, nós queremos servir ao Cristo vivo. Queremos proclamar o Evangelho com palavras e obras. E se o anticristo, se o reino das trevas está assediando alguns de nós, nós oramos para que o Senhor repreenda toda a força maligna que conspira contra o Teu povo, Senhor. E que a luz de Cristo ilumine os meandros da nossa vida. Que a luz de Cristo ilumine os sentimentos, pensamentos, intenções, para que na luz as nossas obras se realizem para a glória de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos também discernimento espiritual. Que saibamos discernir a voz de Deus, a voz do próprio coração e até mesmo o sopro do maligno. Que saibamos discernir, Senhor, as doutrinas das Escrituras, as doutrinas que procedem de Deus, o ensino que procede do Evangelho. Discernir também das crendices, das meninices, e que nós nos apartemos, Senhor, dessas coisas que não têm a ver com a verdade, mas são fruto da imaginação do homem, ou fruto do engano de Satanás. Que a nossa vida seja pautada na verdade e que a graça de Cristo opere em nós para a salvação de todos que aqui estão essa noite, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gente, desculpem falar tanto no diabo. Acho que eu nunca fiz isso na vida. Me perdoem os que não gostaram. Mas a ideia é trazer um pouco de luz sobre essas tantas coisas que eu devo falar como pastor de vocês. Tá bom?